Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana e estou aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Lembrando que na nossa primeira aula, eu recontei a fábula A Cigarra e a Formiga. Vocês lembram que na fábula A Cigarra e a Formiga falavam das estações do ano? Muito bem! As estações do ano, elas são definidas a partir do movimento que a Terra faz. Mas a Terra não faz só um movimento, ela faz vários movimentos. E hoje eu trouxe aqui, olha, o globo terrestre. O globo é a representação do nosso planeta, planeta Terra, certo? Veja aqui o globo, que tem um mapa, certo? Tem a representação da nossa Terra. Essa parte toda de azul é a parte da água, que são representadas aqui pelos mares, pelos oceanos, certo? E aqui nós temos os continentes, temos os países, tudo aqui representado no globo terrestre, certo? Ela também permanece bem inclinadinha. Estão observando aqui, ó? Ela tem esse lado que segura o globo, e aqui quase a gente não vê, mas tem um eixo, né, que nós chamamos de eixo, que é a representação, que ele começa aqui, desse lado, e termina aqui. Então, a Terra fica sempre inclinadinha, do jeito que vocês estão observando aqui no globo terrestre, certo? Então, hoje nós vamos aprender dois movimentos que a Terra faz, que é muito importante. O primeiro movimento que a Terra faz, que nós vamos conhecer hoje, é o movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, certo? É o movimento que ela faz em torno do próprio eixo. Lembrando que o eixo é aqui, este ferrinho que fica aqui, que nós não estamos vendo, certo? Mas ele passa aqui por dentro do globo e ele está segurando aqui o globo, certo? Este é o eixo que segura o nosso planeta Terra. Então, ele gira, ele faz um movimento em torno desse eixo, ou seja, ele gira em torno de si mesmo. Esse movimento que a Terra faz, que é o movimento chamado de rotação, ele dura aproximadamente 24 horas. Esse movimento dura 24 horas. Isso mesmo. Então, para a Terra dar uma volta completa aqui no seu eixo, ela demora quanto tempo? 24 horas. Isso mesmo. Então, ela vai girando bem lentamente. Nós não percebemos este movimento que a Terra faz. Não é verdade? Isso mesmo. Então, o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesmo, é chamado de rotação. E esse movimento dura 24 horas. E como nós contamos esse tempo, né? Nós contamos no relógio. Usamos o relógio para marcar o tempo. Isso mesmo, certinho? Então, durante o dia, que tem 24 horas, este dia, né, este período, na verdade, de 24 horas, ele é dividido em 3 períodos. O período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Agora, vamos conhecer outro movimento que a Terra faz. É o movimento chamado de translação. Translação é o movimento que a Terra faz. Ela dá uma volta completa agora em torno do Sol. Isso mesmo. Além dela fazer o movimento de rotação, que é girando em torno desse mesmo, que dura 24 horas, ela também faz o movimento de translação. E esse movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Ou seja, este movimento que a Terra faz em torno do Sol, o Sol não se movimenta, quem se movimenta é apenas a Terra, certo? Apenas o planeta Terra.
Então, esse movimento de translação dura 365 dias e 6 horas, equivalente a 1 ano. Isso mesmo. E como nós fazemos para saber qual é o dia, qual é o mês que nós estamos? Nós contamos o tempo, este tempo de 1 ano, que é o movimento que a Terra faz de translação, nós contamos no calendário, certo? Então, usamos o relógio para contar as horas do dia, 24 horas, e também usamos o calendário. Aqui nós temos no calendário os 12 meses, certo? Os 12 meses. Então, este movimento de translação, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, é dividido em meses, certo? Então, nós temos aqui os 12 meses. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Então, aqui são equivalente a 1 ano ou 365 dias e 6 horas. Mas acontece que de 4 em 4 anos, um dia é acrescentado a mais lá no mês de fevereiro. Então, você pode observar que tem ano, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 28 dias e depois, após 4 anos, ele vai ter 29 dias. Isso tudo acontece por quê? Por conta dos movimentos que a Terra faz, é necessário, então, acrescentar, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a Terra ela fica paradinha. Ela não fica paradinha, desculpa. A Terra fica se movimentando e o Sol fica paradinho. Você sabia que o Sol, ele não se movimenta? Muito bem. Então, eu vou usar esta lanterna aqui, tá? Para representar aqui os raios solares, certo? Então, o Sol que fica parado, certo? Joga os raios solares na Terra. E com o movimento que a Terra faz, com o movimento de rotação, vai se definindo o dia e a noite. Ou seja, a parte que o Sol está jogando os raios na Terra é a parte clara. Então, é a parte do dia. E essa parte aqui, ó, do fundo, que não está recebendo a luz aqui, ó, os raios solares, ela vai ficar escura. Então, é o que? A noite. Isso mesmo. Com o movimento que a Terra vai fazendo durante 24 horas, o dia vai sumindo e vem chegando a noite. Assim, a parte que fica aqui atrás, certo? Da Terra, que não recebe os raios solares, elas, com o movimento, elas acabam vindo aqui para a frente do Sol. Então, passa a ser dia. Por isso que dizemos que aqui no Brasil, onde nós moramos, é dia, e lá no Japão é noite, porque a parte da Terra que fez o movimento e não está recebendo os raios solares, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos que a Terra gira em torno de si mesmo, certo? Lembram que ela gira em torno de si mesmo, que é o movimento chamado movimento de rotação. E também faz o movimento chamado translação, que é quando ela dá a volta em torno do Sol. Então, aqui nós temos a representação. Aqui a Terra e aqui de amarelo no fundo o Sol. Para que você possa entender um pouquinho melhor. Então, o movimento de rotação, ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? Fazendo isso aqui.
E o movimento de translação, ela vai girar em torno do Sol. Então, ela vem aqui, ó, em torno do Sol. E esse movimento que ela faz em torno do Sol, ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, certo? Esse movimento aqui de translação, junto com o movimento que ela faz em torno de si mesma, ou seja, em torno do seu próprio eixo, ele é quem define, são esses movimentos que vão definir as estações do ano, certo? Então, através desse movimento de rotação e translação, vai ser definido as estações do ano. Vamos relembrar quais são as estações do ano? Na história da nossa aula, na história que eu contei, né, no reconto que eu contei para vocês da cigarra e a formiga, falava bem explicadinho sobre as estações do ano, certo? Então, as estações do ano que temos são primavera, verão, o outono e o inverno. São 4 estações. As estações, elas nunca mudam. O que muda é somente de região para região, certo? Que em algumas regiões é possível identificar as 4 estações. Outras regiões não é possível, né, identificar essas 4 estações. Por quê? Porque algumas regiões são bem quentes, então não tem tanto frio, certo? Também algumas regiões não cai neve no inverno, como a nossa região, nós moramos no Brasil, e a nossa região é bem quente, principalmente aqui no nosso estado, no estado do Acre, que nós temos as 4 estações, certo? Porém, as estações são bem diferentes. O nosso verão, por exemplo, ele acontece com bastante chuva. Acontece bastante chuva. É nesse período também que acontecem as alagações, porque os rios, com tanta chuva, as águas ficam acumuladas e acaba inundando tudo. A nossa cidade, uma parte da cidade começa a ficar alagada. Mas aqui para a gente relembrar, então, nós temos a primavera, nós temos o verão, temos o outono e o inverno. Essas são as estações que nunca vão mudar. Porém, em algumas regiões, como eu falei para vocês, não vai ter as estações na mesma data, nem com as mesmas características, certo? Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido direitinho os movimentos que a Terra faz. A Terra faz em torno de si própria, em torno do seu próprio eixo e também o movimento que ela faz em torno do Sol. Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. Para esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!